Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Vamos, neste momento, nos envolver nas branduras do meigo nazareno. Vamos agradecer a espiritualidade, a grandeza de termos encontrado o nosso Cristo planetário como um condutor das nossas vidas, alguém que nos ajuda a resolver dilemas do entendimento, do sentimento, do sentido da vida, do nosso sentido de direção. E a gente fala de estudar tanta coisa, não é? E estudar o Evangelho, quer dizer, as boas notícias, é estudar a essência das leis espirituais que regem o cosmos. Mesmo que elas tenham variações de acordo com o estágio evolutivo dos mundos. Mas na essência, Jesus traz, vamos dizer, o nome está dizendo, né, aquilo que é fundante da lei espiritual, cujo resumo está na lei do amor. Então hoje a gente estuda quem é minha mãe e quem são meus irmãos. No capítulo 14. E tendo vindo para casa, Jesus reuniu uma grande multidão. E seus pais de repente lhe procuraram, sua mãe, seus irmãos, correram até que o encontraram. Quando o povo, então, era tanto que envolvia o mestre, que eles ficaram assim distantes, a mãe e os irmãos dele. Aí eles disseram assim, as pessoas que escutavam Jesus, criança ainda, lá nesses lugares dos hebreus, não é? Nesses lugares onde os doutores ficavam discutindo. Então ele diz assim, eles dizem sempre assim, colocando questões assim, vamos dizer assim, um pouco matreiras, né? Como se diria. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com sua bondade. Os incrédulos criticam aí, dizendo que Jesus se contradizia, mas é que não adentraram o sentido profundo do que ele colocava. Ele não ia destruir, por um lado, o que ele construía por outro. Na verdade, o que ele diz é que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede dali, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele fornece o envoltório corporal, cumprindo uma finalidade nobre, com certeza, auxiliando o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Ninguém poderia contestar também que Jesus amava sua mãe e também seus irmãos. Mas ele, quando diz, quem são minha mãe, quem são meus irmãos, e eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois também, eis aqui também minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão,
minha irmã e minha mãe. Aqui ele coloca claramente a necessidade da gente compreender um pouco a nossa tarefa com a humanidade, a nossa tarefa com o coletivo que a gente participa, a nossa abertura para, em momentos em que a gente vive uma perda, a gente fazer do companheiro da vida um irmão. Aquela hora que Jesus estava partindo e Maria aflita, ele na cruz, Jesus, ele disse: João, eis aí, Maria, eis aí teu filho com João. João, eis aí tua mãe. Ele não estava só pedindo que o discípulo amado, João, que será o Francisco de Assis, cuidasse da mãe dele. Isso era também. Mas ele estava enunciando uma lei de solidariedade universal. Quando você, mesmo que você tenha também sua família consanguínea e que você deva fazer dela ao máximo uma família que você construa afinidades, mas aquela que não é consanguínea, na sua parentela universal, vamos dizer, você encontrará pessoas que percorrem estradas e afetos com você e você se sente mais afinizado com essas pessoas que não são da família consanguínea do que, às vezes, pessoas da família consanguínea. Isso, ou seja, você tem afetos, as pessoas chamam família de sangue, né? Consanguínea. Então, você, na família do sangue, você pode encontrar laços profundos, mas pode não encontrar. E, de qualquer forma, se você puder, sempre transforme um desafeto em afeto. Agora, a outra família espiritual, às vezes a gente já percorreu caminhos com algumas pessoas e vai só reacender, ou às vezes a gente vai construir, não é? Começar uma tarefa. A gente vai ver, então, como o cristão, a pessoa que vive um tanto, ela um dia se depara com questões dessa natureza. A gente não vai viver sem se deparar com situações muito surpresivas com relação aos laços familiares e aos laços espirituais. Vamos ler um caso para a gente se recordar que faz parte do nosso trajeto evolutivo se abrir para a família espiritual, não ficar sempre lamentando aquela família ali, aquela pessoa na família que está desprezando aquele laço com você. Você pode considerar, mas vá viver, vá abrir-se para outros laços. É isso que ele está dizendo aqui. Porque a gente precisa construir família espiritual. Nem que você não construa um laço tão forte quanto aquele que você acha que está perdendo, ou que perdeu porque desencarnou com Covid, ou por isso, ou por aquilo, ou porque escolheu outras pessoas para viver. Nem que você ache que você não está encontrando outro laço à altura, mas você está equacionando uma questão fundamental para o seu espírito, a da existência da família espiritual, a da nossa abertura para construir laços com outras pessoas. Isso não significa abandonar outras, significa que você é um espírito e você vai abrir-se para amar mais gente. Senão as pessoas, as culturas que não se abriram muito, elas terminaram por fenecer, não sobreviveram, ficaram muito se relacionando só entre si. Não vale a pena, a gente não tem tempo para colocar alguns casos desses que aconteceram ao longo da história, mas essa é uma verdade. Fica muito, os laços com as pessoas se relacionam quase que na sua própria família, então elas não se abrem para outras pessoas. E aí é aquele para nós tudo, para os outros nada. Então, há resquícios no pensamento, inclusive político, disso, no pensamento sobre heranças, sobre patrimônios. Então, é muito complicado isso. Então, vamos abrir o nosso coração hoje, estudando Saulo e Paulo. Ele já era Paulo, já tinha encontrado Cristo, e tinha saído da cidade que ele estava, tinha fugido nela daqueles desertos, que ele ficou um tempo estudando. Aí tem todo um trajeto que a gente não vai contar. Aí ele vai buscar agora Jerusalém, já passou
vários anos no deserto com Áquila e Prisca, aquele casal. Antes passou por Gamaliel, que o orientou, que era um antigo mestre dele que ficou cristão. Esse casal também era cristão. Aí chegou uma hora que ele achou que tinha que fazer os enfrentamentos. Aí ele vai buscar ir a Jerusalém. Ele sai num cesto, numa corda, numa morada, e fica na mata. É uma coisa, quando ele chega, ele está quase que outra pessoa, do ponto de vista do físico mesmo, da magreza, do cansaço, o rosto já mostrava as marcas do sofrimento. Então, ele bate, a gente tem que focar, não é? Ele bate na casa depois de passar, conversar com Levi, em Cafarnaum, depois de alguns outros trajetos, ele chega, vai procurar a família dele, família consanguínea. Saulo, não é? Que já era Paulo, né? Ele já tinha esse novo nome. Não, aqui eu acho que ele ainda não tinha mudado o nome, não. É só depois que ele encontra Sérgio Paulo, que ele e que tem toda uma história ali que ele muda o nome. Então Saulo, ele chega e bate a porta da irmã, da Lila. Ele só tinha essa irmã. Aí diz: podeis me informar se aqui ainda reside uma senhora chamada Dalila? Não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro fechou as perguntas. Poderias dizer por obséquio, insistiu ainda, para onde se mudou? Ora esta, respondeu o dono da casa. Vou lá prestar contas a um mendigo? Saia-te daqui para ali. Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa, depois me pedirá o preço, exigirá datas, tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. E fixando Saulo nos olhos, disse: ponha-se na rua. Saulo voltou serenamente para a via pública, enquanto o homem continuou ainda dizendo coisas e batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel, Saulo, refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Ele já tinha encontrado Cristo, né, gente? Na estrada de Damasco, como eu disse, já tinha ido ouvir os conselhos do Gamaliel, que tinha ficado cristão, já tinha vivido no deserto e agora estava indo enfrentar. Ele queria viver com o grupo cristão que Pedro coordenava na Casa do Caminho. Ele vai fazendo aproximações para isso. Aí, então, mas antes vai rever a família. Então, depois ele procura um amigo, Alexandre. Aí o amigo diz: nem estou te reconhecendo. Ele disse: eu sou Saulo. O outro disse: sua fisionomia não me é estranha. Imagina, conversavam o dia inteiro. Aí ele disse: Alexandre, eu sou Saulo. Aí ele disse: muito bem, até que enfim, com ironia, graças a Deus, estás curado. Vejo que não me enganei. Grande é o poder de Deus de Moisés, do Deus de Moisés. Paulo compreendeu a ambiguidade das expressões. Procurava um meio de explicar-se com êxito, desejando profundamente a amizade com o antigo amigo. Que aspecto é este? Ele disse, o Alexandre, esse amigo. Mas pareces um beduíno do deserto, um camelo, né? Dize-me, quanto tempo durou a tua enfermidade pertinaz? Saulo encheu-se de coragem e acentuou: há um engano, com certeza. Ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc, teu grande amigo, veio pedir providências enérgicas do Sinédrio para que tu estabelecesses explicações aqui. Eu mesma pensei que você estava louco. Aí vai explicar o que ele achava da loucura dele. Ou, pelo que eu vejo, não estavas louco. És um hipócrita, indigno do cargo e de mim mesmo. Paulo ainda tentou dizer algo.
ele continuou, o antigo amigo. Ponderei todas as hipóteses, mas não imaginava que não era loucura, é hipocrisia. Ele disse: o Saulo, Alexandre, é verdade que iniciei um grande movimento de perseguição aos homens do caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos à beira de grandes transformações. Às portas de Damasco, na estrada de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e me chamou ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo. Olha que frase linda, né? Lavada no desejo de não ferir, que, no entanto, o amigo deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido, pálido, revoltado. Não digas tais absurdos, gritou o amigo. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. Toda a vida, historicamente, se considerou assim. As pessoas que tinham crenças que não eram as crenças dominantes eram consideradas ora loucas, né? Ora hereges ou pessoas sem caráter, dignas da fogueira. Assim foi Joana d'Arc, que é o caso mais típico, não é? Hoje ela é padroeira da França, mas ela foi morta na fogueira. E toda a condenação vai de um canto para o outro. Ora é loucura, assim a mediunidade até hoje. Ora é considerada loucura, ora é considerada um tipo de demonização, de heresia, ou ele está chamando o amigo de falsário, hipócrita, como se a pessoa fosse vamos dizer assim, um mau caráter, entende? Ele até diz assim: eu pensei que o teu caráter, que eu te conheço de criança, era outro. Tá entendendo? Ele diz. Então, esse campo, vamos dizer, significante, esse campo de conceituações que desprezam o valor do outro, quando o outro pensa diferente, não é só na religião que acontece, mas na religião acontece também. Então, aí ele vai e diz assim: considera-lhe demente, né? Então, Saulo diz assim, aí Saulo viu que a família dele, logo depois que ele bateu a porta do pai, ele vê que a família se desorganizara, a mãe morreu de desgosto, o pai estava infeliz e assim que ele vai vê-lo, quando ele vê que ele é mesmo cristão, ele viaja no outro dia e deserta ele. Os amigos execravam, quer dizer, além de desgostarem, de machucarem, de humilharem, queriam ele longe, e Jerusalém, a cidade, lançava-lhe ironias e fazia lendas maldosas a seu respeito. Lamento ocorrências tão tristes, disse Saulo, e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, aqueles que ainda não compreendem o que é o Evangelho deveriam compreender, mesmo na lei antiga, porque a lei antiga dizia que não deviam ser orgulhosos. Moisés, mesmo muito enérgico, ensinou a bondade. Os profetas foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia em iniquidades. Muitos dos profetas, aí ele vai listar vários, convocaram as pessoas para uma vida mais solidária, mais amorosa. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, porque e queiram me tratar assim. Mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Aqui a gente poderia parar, porque aqui tem outra coisa importante também. A gente, às vezes,
facilmente se deixa levar por julgamentos que a gente não deixou o outro se defender. A gente constrói uma teia de pensamentos sobre o outro, desqualificando o outro, desconsiderando e alijando ele do rol das pessoas que merecem nosso respeito. Então, nossa dignidade, né? Ou que tem dignidade. Então, é importante que a gente não faça isso, porque às vezes a gente comete calúnias, a gente lê nos livros espíritas, acontecer muito isso. É pessoas que sofrem a vida inteira por causa disso, não é? Então, vamos refletir hoje sobre essas duas coisas. Aquela hora em que a nossa família consanguínea ou de sangue não nos entende, nos rechaça, quer dizer, nos rejeita, e, de certa forma, a gente não estando convivendo com ela, deve buscar construir laços espirituais, porque eles são os que perduram. Esses laços espirituais, na outra encarnação, são materiais, são consanguíneos. Esses que hoje você se encontra com um amigo e acha que ele é mais tem uma amizade e um afeto maior do que um irmão consanguíneo ou uma irmã, eles já foram, às vezes, da família, você já construiu laços. Quer dizer, o importante é que na família e fora se construa laços espirituais. Não se fechar para nenhum. Não estabelecer assim, só serve se for aquele marido que já foi viver com outra pessoa. Não serve, você não pode dizer só serve se eu tivesse tido uma mãe assim, então eu vou chorar o resto da vida. Não é aquele tanto de mãe que você teve, nem que ela lhe teve e abandonou, aquilo tem um sentido. Às vezes o espírito, inclusive, é muito evoluído e diz que vai dar conta e vai encontrar pessoas fundamentais muito depois. Então, se a gente não tem aquele laço, lembrar-se disso. Lembrar-se, a partir dessa hora, é que ele vai se construir com força para buscar os homens do caminho de novo, mais veementemente, porque Pedro no começo ficou atordoado sem saber para que ele chamar. Depois é que vai surgir uma oportunidade, começa um grupo cristão em outro lugar, não é? Em Antioquia, e aí eles vão pedir para ele ir com Barnabé, que era considerada a pessoa mais doce de todo o grupo da Casa do Caminho. Aí tem várias cenas que vão mostrar isso. E também quando ele se abre para reconhecer, assumir, fazer esse enfrentamento dizendo que acredita no Cristo, não é simples você dizer eu estou estudando o Evangelho, ou você envia. Às vezes as pessoas ridicularizam você. As pessoas vão denegrir sua imagem. Em muitos lugares vão tecer coisas, até em outros lugares, criando coisas que no fundo é aquilo ali de preconceito. E você precisa dar esse testemunho. Quem são minha mãe, quem são meus irmãos? Eu preciso prosseguir amando todos. É um pouco isso. E não fazer julgamentos. Quando diz o mal que me faz e não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. É um grande ditado espírita. O mal que me faz e não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Realmente a gente só se incomoda, só nos faz mal o mal que a gente faz. Não viu ele dizer? Ele disse no começo dessa fala, eu errei muito contra as pessoas aqui assinando coisas contra o povo que era cristão. Mas tem uma hora que ele procura a família diz que a mãe enlouqueceu, a mãe morreu de desgosto, o pai estava infeliz, a irmã foi-se embora da cidade também, os amigos se revoltaram, tudo isso, ele diz, eu não tenho parte nisso. Eles que construíram isso, eu não tenho parte nisso. Tá vendo? Eu lavo, ele disse uma frase linda, né? Que eu estou lavado com essa verdade de que eu não fiz nada, assim, não tive a intenção de feri-los. Mas as coisas que ele assumiu causavam essas situações.
Então a gente não deve deixar de assumir nossas coisas. Esse carinho, quase assim, se jogando no chão para não perder os laços, ele teve e não conseguiu retê-los. Não é? Laços. Depois o filho dessa irmã dele vai vê-lo uma vez na prisão e ele tem muita fé no rapaz. O rapaz realmente vai ter uma posição estratégica numa determinada hora que o salva, inclusive. Adia um pouco esse desencarne dele, porque estava programado até onde ele ia, não é? E ele vai tendo todo o tempo a orientação. É importante para a gente ter uma ideia feliz, que nessa hora que parecia que ele, quando ele bate a casa do caminho e que tenta todo um caminho, e aí bateu na família, bateu na casa do caminho, e o pessoal ainda não sabia o que fazer, que ele se sentiu assim, sem rumo. A gente leu uma vez no Evangelho, é que ele vai numa gruta chorar, fora da cidade, assim, chorar. Estar com o campo, com o céu, com a mata. E nessa hora, era um lugar, tipo uma gruta mesmo, que ele podia se recolher ali para chorar. Ele tem a visão da Abigail, a noiva, e do Estevão. Eles praticamente se materializam, porque ela toca ele. E é lindo o diálogo, para você ver que nas horas estratégicas, nas horas mais nas horas chaves, Jesus envia os mensageiros dele. E a gente vai ter sempre o consolo espiritual. Deus não falha. E nem Jesus. Muita paz.